Estamos de volta com o programa Viver Direito. Estamos aqui com Pedro Freitas, que é advogado, mestrando em Direito, membro das comissões de mediação e de arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí estávamos conversando aqui no primeiro bloco sobre conflitos societários. Chegamos aí ao cerne da questão, que no momento dos contratos, as pessoas não se preparam antes, Exatamente. Já estão tão preocupadas, né, de começarem o seu negócio, não se preparam, acabam adotando contratos padrão e na hora de chegar no momento que acaba tendo um conflito, o contrato ele está ali no meio e ele acaba amarrando um pouquinho essas resoluções, não é isso? Veja, Graziele, eu estou tratando de algo que é de certa forma cultural no Brasil. Nós estamos passando por uma série de mudanças na sociedade. Eu acredito que principalmente o empresário está se profissionalizando a cada dia e aí isso ainda é um resquício de uma cultura que ela foi formada há muito tempo, no decorrer de todo o século passado. Agora, com a democratização do acesso à informação, como a gente consegue receber diversos influxos de novidades, de tudo o que há para poder melhorar a situação das empresas, acredito que essas informações vão ser mais divulgadas. Mas o que acontece normalmente é o seguinte, vamos tentar trabalhar um caso concreto. Ótimo, as pessoas precisam, e eu também, de exemplos para poder conseguir identificar toda essa questão técnica. Imaginemos um empresário que tem a sociedade com seus parentes, num comércio de bairro, que ele tenha um dinheiro considerável que ele consiga faturar todo mês e que, dependendo de diversos fatores, seja porque um dos parentes se desinteressou pelo negócio, seja porque a empresa começou a vender menos, porque nós estamos passando por um momento de crise e isso afeta o relacionamento entre as pessoas, ele se vê numa situação em que ele está sendo sócio de alguém que ele não vê mais como uma pessoa que contribui para o negócio e vice-versa. Essa visão normalmente ela é compartilhada. A sociedade às vezes não está fazendo tanto sentido mais. Pior ainda, se for um parente, como que ele consegue resolver o problema que ele tem na empresa dele, que é a fonte de sustento dele, sem prejudicar o relacionamento dele com um parente que vai se encontrar nos fins de semana, às vezes todos os dias, todas as noites, e em eventos de família e tudo mais. Por isso que eu gosto de salientar que o contrato ele deveria ter algumas cláusulas que resolvem a forma de lidar com o conflito. O conflito é natural, né, Graziele? Normalmente pega só assim, se tiver algum conflito, vai ser resolvido na comarca tal, exatamente. No foro tal, ou seja, dentro do Exatamente. Poder Judiciário, sendo que às vezes é uma questão tão delicada que envolve família que nem mesmo as próprias pessoas queriam se submeter ao sistema de justiça, né? Sim. Queriam ter outras possibilidades, mas o contrato está ali também barrando. Como funciona? Existem formas alternativas de se resolver um conflito, principalmente a mediação e a arbitragem, que elas são formas mais adequadas para esse tipo de conflito, porque o conflito societário envolve pessoas que querem preservar o seu relacionamento e elas vão envolver muitas vezes a principal fonte de sustento das pessoas. Então isso vai ser algo muito caro para elas. A mediação especificamente ela pode conseguir resolver esse conflito dentro da empresa sem prejudicar o relacionamento que esses sócios tenham. Estou tratando de uma situação hipotética de uma empresa familiar, mas mesmo que não sejam. Os relacionamentos entre os sócios, eles crescem, existem grandes amizades que foram formadas nesse sentido. E a mediação ela pode ser uma boa alternativa desde que haja um interesse das partes em querer resolver a questão, porque a mediação, como você bem sabe, é um método que envolve a participação efetiva autonomia das partes. Exatamente. Se elas não estiverem preparadas para resolver isso, a arbitragem ela se mostra uma boa forma de resolução do conflito, mas a arbitragem ela tem um porém, ela costuma ser um pouco mais cara do que você litigar no Poder Judiciário. Eu digo um pouco porque no início do conflito ela vai ser mais cara,
porque você tem de pagar os honorários dos árbitros, você tem que pagar taxa de administração se for numa Câmara, que é muito mais recomendável do que você fazer uma arbitragem numa Câmara, que simplesmente escolher um árbitro dependendo da pessoa em quem você deposita sua confiança. Mas no Judiciário, se for levar esse conflito para lá, nós temos não somente um juiz que muitas vezes pode não estar preparado para lidar com esse conflito. Belo Horizonte é uma cidade privilegiada porque tem 2 juízes especializados em lidar com conflitos empresariais, mas ainda assim esse conflito pode demorar muito tempo. Existem outros custos atrelados ao processo judicial, honorários, advocatícios por outra parte, que muitas vezes depois de lidar com o conflito, depois de vários anos de tramitação, vão ser mais caros que esses honorários dos árbitros e da Câmara iniciais que você pagaria numa arbitragem. Mas não é todo mundo que tem essa disponibilidade para poder resolver o conflito. Ou seja, se a gente tiver que dar uma dica para as pessoas, Sim. Fica essa ideia da preparação anterior, Sim, no momento que se com fazer um contrato, de ir num advogado que tenha uma visão ampla. E mais do que a cláusula de eleição de foro, existem algumas situações em que o sócio ele quer sair da empresa. Ele quer simplesmente falar, olha, eu não quero mais trabalhar com isso. É um direito dele. Por que ele tem de tentar, ele tem de submeter ao juiz ou a um árbitro ao mesmo procedimento de mediação para resolver isso? O contrato já pode estabelecer uma forma de você avaliar essa participação desse empresário dentro da empresa. De se dissolver. Sim, e também uma forma de pagamento a ele. Porque a lei brasileira, ela diz que se a sociedade se resolver com relação a um dos sócios, ela vai ser levantado um balanço que vai levar em conta a sua situação econômica. E aí, por situação econômica, os economistas eles vão levantar diferentíssimas técnicas para fazer essa avaliação e que o pagamento vai ser feito em 90 dias. Se a gente estiver tratando de uma empresa que tem um faturamento pouco mais elevado, essa participação desse sócio que quer sair da empresa vai ficar muito cara de ser paga em 90 dias. Novamente, temos um conflito. Ou seja, essa flexibilidade ela é possível de ser resolvida numa preparação anterior. Com toda certeza. E sabendo que as pessoas, independente delas se vincularem ao contrato, Sim. elas têm essa autonomia para poder negociar, inclusive o próprio contrato, renegociar Sim. essa participação através de uma mediação, onde elas vão ter ali um terceiro para facilitar aquela comunicação e juntos eles pensarem as possibilidades que melhor lhes atendem. Exatamente. E que eles saiam mais satisfeitos, né, com a relação preservada. Exatamente. Tudo é isso, na tudo base você está estudando no seu mestrado? Exatamente. No meu mestrado, estou estudando especificamente a situação da parte que escolhe resolver o conflito pela arbitragem, mas não tem os recursos necessários para custear essa arbitragem. Ótimo. E aí existem algumas alternativas para que isso seja viável, porque senão a parte ela fica sem resolver o problema dela, né? Ótimo. Pedro, te agradeço muito, deu para a gente poder conversar bastante, entender, mas sempre tem coisas para a gente poder especificar depois. Vamos deixar aqui o contato do Pedro, se tiver alguma dúvida, alguma questão que queira ser esclarecida. E eu te agradeço, mais uma vez, por ter vindo pela oportunidade. no programa. Não deixe de passar no Espaço K para cuidar dos seus cabelos e na Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa. Fique aí acompanhando, sempre com um programa especial preparado para você. Até mais!